Oi pessoas, para quem não me conhece, eu sou a Sandra e no vídeo de hoje estarei mostrando como fiz esse lindo vasinho cachepô de leite condensado, tinta de terra e palito de picolé. Estarei mostrando também esse jarro que eu fiz com jogo americano e uma embalagem de água oxigenada profissional que eu ganhei de um salão de beleza. Também estarei mostrando como fiz esses lindos capins, que são o rabo de coelho. Então dê o seu joinha e se inscreva no canal. Bora lá? Usei uma lata de leite condensado e pintei com tinta de terra. Tem que dar uma mexida bastante, porque a terra decanta, né, no fundo. E aí dei 2 demãos da tinta de terra. Não precisa de primer. No final do vídeo vou deixar linkado como faço a tinta de terra. A latinha já está seca. Então vou usar uma tira de talagaça. A gente compra assim na metragem, em loja de aviamentos, que é para fazer tapete, bordados. Cola quente. 9 palitos de picolé. Caixinha ou percevejo, que compra em papelaria. Tesoura, um lápis e um óculos para quem necessitar. Para marcar os pezinhos para ficar certinho, eu marquei com o lápis na parte de baixo da lata ou então na parte de cima. E é só colar no lugar da marcação. Usei cola quente. Não deu certo com a cola quente. Passei para a cola de silicone fria. E, como ela não cola instantaneamente, tem que ficar segurando um pouco até os palitos colarem. Eu viajei um pouco e colei 4 pés. Na realidade, eram 3. Por isso, eu usei 12 palitos e não 9. Enrolei um fio em volta da lata para fixar melhor os pés. Neste caso, que a tinta é de terra, ela não adere fita crepe, ela não adere essas coisas não. Então, ela não aderiu à cola quente. Então, vai entrar a cola de silicone no lugar tá quente, no caso dessa aqui é de terra. No caso, se for tinta normal ou mesmo o próprio alumínio da lata, não tem problema não, é a cola quente mesmo. Com os pés secos e colados, retirei o fio em volta da lata e, usando a mesma cola de silicone fria, fui colando a tela de talagaça em volta da lata. Para esse tamanho da lata de leite condensado, eu usei a tira de talagaça de 5 centímetros de largura. Cortei o que sobrou e colei a ponta e aguardei secar. E agora vou colar um palito sobre o outro. Agora é por cima da tela. Vou fazer isso em cada pé usando mais 2 palitos. Cada pezinho ficará com 3 palitos. Neste caso, já pude usar a cola quente, pois é um palito sobre o outro. Agora é hora de fixar as taxinhas nos palitos. Eu vou colocar 2 em cada pé. Umas eu finquei com o dedo e acabei terminando com o alicate, quando tem martelo. Outras eu cortei as pontinhas e colei. Aí eu colei com cola de silicone fria. A minha cola quente estava desligada, mas qualquer uma dá certo. Confesso que deu um pouco de trabalho, mas o resultado é um charme total. Como eu já tenho óleo mineral desses que compra em farmácia, eu vou passar em cada pé. É uma maneira de estar hidratando a madeira e protegendo também, mas isso é totalmente opcional. Como as taxinhas são douradas e não combinam com o rústico que eu quero, eu vou esfumaçar com betume. Poderia também ser uma tinta preta diluída em água. Prontinho, usei suculenta artificial. Se for ser natural, é só furar o fundo do vaso. Para o segundo projeto, eu vou usar uma embalagem que eu ganhei de um salão de beleza. Vou usar também cola quente, tesoura, estilete e um jogo americano. Com estilete, eu corto a parte de cima.
Medi o jogo americano em volta da embalagem, porém eu perdi a filmagem, onde mostra que eu cortei. Cortei totalmente errado. O melhor é cortar depois que cola, porque essas linhazinhas, essas faixinhas de linha, ela solta, ela corta e vai perdendo as varetas. Então eu colei, passei uma cola na parte de cima e na parte de baixo sobre a linha e cortei bem rente para deixar essa faixa de linha também como um acabamento final na parte superior e na parte inferior do vaso. Percebi também que os desenhos e os escritos da embalagem iriam aparecer entre as taliscas do jogo americano. Como eu já tenho batida de pedra, que eu uso como prime, eu passei uma demão e depois de seco passei uma demão da tinta marrom, que é para combinar com a cor das taliscas do jogo americano. Na verdade, eu misturei tinta branca com pigmento castanho, que é o que tinha em casa. Depois de seco, é hora de fixar o jogo americano no jarro. Como agora é tinta normal, poderá ser usado a cola quente para colar. Passei cola quente em algumas partes, ia colando e passava em outras partes também. Não precisa ser no vaso todo. Lembra que eu falei que não era para ter cortado antes? Faltou um pedaço. Mas nada está perdido. Peguei o restante do jogo. E essas taliscas que soltam, não jogue fora. Vamos utilizar no próximo projeto. Aí fiz só colar nessa parte que faltava. Cortei também em cima e embaixo. Colei na parte que faltava, emendando as duas partes. E ficou ótimo. Amarrei um tecel que eu fiz dos fios da juta que sobrou dos capins dos pampas, podendo tirar na hora que quiser. E por dentro do vaso, a parte de cima eu pintei de marrom também, para não aparecer o branco na hora de colocar algum arranjo. Para o capim rabo de coelho, usar lã da cor que quiser, cola quente, as taliscas que eu falei, um papelão, régua, pente, tesoura e uma escovinha pet que eu tinha da minha cachorrinha. Cortei um papelão, ele tem 20 centímetros de comprimento e 5 centímetros de largura. Dobro ao meio e aí é só enrolar. Eu enrolo de uma maneira que a linha fica ao lado da outra, sem passar uma por cima da outra. Mas a lã tem que ficar bem juntinha uma da outra. Eu enrolei 12 centímetros, podendo enrolar mais ou menos. Próximo às pontas do papelão dobrado, eu passo cola quente em toda a extensão da linha. A cola quente seca super rápido, é só o tempo dela esfriar. E acima da cola quente, entre as duas dobras do papelão, eu vou cortar. Pode ser com a tesoura, pode ser com estilete. E com a cola quente novamente, por cima da marca onde estava a outra cola, passo aos poucos e vou enrolando na ponta da talisca. Para enrolar a primeira vez, eu enrolo por cima. Depois eu vou descendo muito devagar, aperto e empurro em direção à ponta, que é para ficar bem juntinho. Penteio com o pente primeiro, só para deixar os fios rentes um ao lado do outro. Depois eu uso a escovinha PET. Poderia também ser aquele pente bem fininho, bem juntinho mesmo, para estar tirando essa lãzinha, né? Para estar desfazendo o enrolado que a lã tem natural e aí vai dar aquele efeito de pluma. Inicia das pontas para dentro, abre de um lado, do outro, coloca ele todo para cima, penteia na posição de para cima, para baixo, até ver que ele
está todo em formato de pluma. Arrumo com a mão e vou cortando, dando aquele formato de uma gota bem grande. Fica parecendo um rabinho de coelho mesmo. Vou fazer um branco usando a fita dupla face antes de cortar. Vou pular as etapas de enrolar porque o processo é o mesmo. Eu tenho essa dupla face há muito tempo em casa. Mesmo assim, eu não confiei muito nela porque para pentear poderia estar soltando muito os pelos. Passei cola quente em cima dela mesmo, ela só fica essa película depois que tira. Achei que poderia facilitar na hora de enrolar, mas da outra maneira que eu fiz anteriormente, só com a cola quente, fica ótimo, porque a cola quente cria uma camada que acaba facilitando também para enrolar. E aí foi o mesmo procedimento, pentear com o pente e depois com a escova PET.